Sejam bem-vindos novamente nessa bancada aqui diretamente da Help, a agência digital, o Bora Up. É esse entretenimento que traz benefícios, conhecimento e muito transbordo. Quando eu falo transbordo, é um caminhão de notícias e informação. E hoje, num sistemática diferente, temos hosts novos aqui na mesa. E eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e sou o host aqui da bancada que vamos tocar esse negócio aqui hoje. Estamos com duas pessoas maravilhosas. Logo, logo nós vamos dar uma ênfase de quem está aqui. Comigo aqui ao meu lado... Mara, é Mara. Gente, eu quero agradecer. Essa é a primeira vez que eu estou aqui como entrevistadora, né? Participando. Eu vou usar esse tema, que é um tema esse termo que eu uso bastante. Mas estou muito feliz, principalmente porque acabei de conhecer os convidados. Já fiquei encantada. Sei que vocês também ficarão. E agradeço quem está ouvindo, quem está aí conosco, atento, porque são informações valiosíssimas. E muito obrigada, Frank, pela oportunidade de estar aqui. Como você é a primeira vez, também apresenta o pessoal de casa. Quem é a Mara? A Mara é apresentadora de TV. Eu tenho o quadro É Mara, por isso que eu comecei falando É Mara, né? É Mara. Exatamente. Eu tenho o quadro É Mara na Rede TV Espírito Santo, na Rede TV Tocantins e também aqui no Panorama Goiás. Além disso, sou colunista da revista UOL. E agora também estou aqui no podcast, no Bora Acreditar. É isso mesmo, gente. Pode acreditar que a partir de agora nós teremos também o nosso momento aqui para falar um pouco sobre o nosso mundo interior, sobre os nossos desejos, aquilo que nos motiva, que faz muito sentido para mim e acredito que para todos vocês também, que estão convidadíssimos a participar sempre. Uau, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos também. Agora vamos para os nossos convidados, né? Apesar que eu só vou falar de uma, mas é um casal, viu, gente? E quando multiplicado por 2, você imagina, a potência é maior, hein? Então, estamos aqui hoje com uma mineira. Ela morou, né, também, é de São Paulo, né? Isso? Mineira. Trabalhou em São Paulo. Atuou em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e agora fincou suas raízes aqui em Goiânia. Olha só, prepare para o currículo dela, ó. Administração de empresa, com especialista em gestão financeira e controladoria, mestrado em proficiência da administração. Pasmem, gente, capelã internacional empresarial, especialista em LinkedIn para B2B. E um detalhe particular, viu? Foge um pouquinho desse segmento, mas a expertise dela. Ela é youtuber no mercado pet há 40 anos, mas sabia disso? Não, acabei de saber. Eu já sabia de todo o outro currículo dela, mas essa parte de youtuber do mercado pet é novidade pra mim. Que bacana. Né? Aliás, tem uma outra novidade. Ela é mineira, gente. Eu também sou mineira. Que bom. Estou sabendo disso agora. Já vamos começar a falar de uai aqui. Cadê? Trazer um pão de queijo pra ficar tudo mais gostoso. Seja bem-vindo, então, Carol, Carlos. Se apresentem, por favor. Muito obrigado pela hospitalidade, obrigado por você que está nos assistindo também, que vai absorver um pouquinho só do pouco da contribuição que eu posso ceder, né? O Carlos é a minha melhor parte, né? Nos conhecemos no LinkedIn e temos traçado propósitos de vida juntos, tanto não só na parte emocional, que me apaixonei, né? Mas na parte espiritual e na parte empresarial também. Hoje nós já conseguimos constituir algumas empresas e a gente tem trabalhado bastante, né? Até diversificado isso com os nossos filhos também. A gente tem conseguido trabalhar sucessão, trabalhar essa mentalidade em que tantas empresas familiares precisam de socorro, né? E você é de onde, Mara? Eu nasci em João Pinheiro, fui criada em Patos de Minas. Ah, Patos de Minas eu conheço, João Pinheiro não. Ninguém quer falar que... Todo mundo que mora na região quer falar que é de Patos, entendeu? Ah, entendi. Aí a gente dá um jeito de falar, porque realmente é um lugar onde todo mundo conhece, mas sem desmerecer João Pinheiro, que é uma cidade maravilhosa. Ah, eu nasci em Belo Horizonte, fui criada a primeira infância em Uberaba. Na adolescência, mudei para Porto Alegre, onde você se desenvolve muito rápido profissionalmente, porque Porto Alegre ela já exige uma segunda língua imediato, sabe? O ritmo dela, eu acho que é uma segunda depois de São Paulo, em termos de ritmo de trabalho. E isso me facilitou muito. Quando eu saí de Porto Alegre, dei um pulinho em Goiás, mas fui para São Paulo
trabalhar em São Paulo, onde eu pude atender várias empresas multinacionais, e tudo isso já no mercado pet, sempre como consultora no mercado pet, que eu comecei aos 8 anos de idade, já tendo títulos nesse mercado pet. Vocês acreditam nisso? Meu Deus. Com 8 anos de Eu idade. acredito. Você está falando, eu acredito. Deixa eu contar uma história para vocês. Bora Aproveitando, eu gosto acreditar, muito de gente. contar Mas história. peraí. Vamos lá. Vamos lá. Antes de Oi. tudo, Carlos, nós falamos de vocês são casais, né? Aham. Casal, né? E antes de tudo, vocês falaram que tem várias empresas, Aham. né? Então, antes do Carlos se apresentar, eu quero só reforçar isso, né? Que a primeira empresa já tem sucesso, que é a família, o casamento, verdade. né? É a É primeira verdade. É empresa. verdade. Se apresente para nós, Carlinhos. Bom, eu sou o depois você Carlos fica à Rodrigues de vontade. Souza, né? Sou influencer no LinkedIn. Olha só. Então, quem está me assistindo aí deve ter visto já algum perfil no LinkedIn de Carlos Rodrigues. Trabalhamos com profissionais liberais, profissionais sêniors, C-level e também empresários, né? Nós estamos direcionando agora consultoria para empresários. Temos também hoje uma oficina mecânica para carro e prêmios. Pode falar o nome aí. Da Vortex, né? Vortex Service. Aí, Então, se você estiver interessado, pesquisa aí, depois vai lá e nos prestigiar. Também nós trabalhamos com a plataforma, nós estamos aí, podemos dizer que seja uma startup, então ela está numa fase de VPN ainda, está montando ainda um portal para cada candidatura de vagas. E também nós estamos com projetos no Ministério, né, de Capelania Empresarial, também estamos aí com o cargo de pastor também, e aí nós estamos aqui juntos para compartilhar, dividir com vocês aí informações sobre o nosso ministério, nosso trabalho. Que bom. Agora, parecendo, é tudo flores, né? É. Mas não foi. Deixa eu te contar uma história. Já estamos falando aqui agora em empresários, porque a Carol e eu, nós trabalhamos muito com empresários, sempre mentoreando, sempre participando de reunião com empresários e tudo, prestando consultoria, mentoria e tudo mais. Nós estávamos, agora mês passado, nós estávamos em Alphaville, em São Paulo, e numa reunião onde tinha grandes empresários, referência no Brasil inteiro, e aí discutindo sobre estratégia, projetos, né, financiamentos, essas coisas todas. De repente, a Carol chega no meio do evento com um cachorro grande, sabe? No e aí colo. quebrou aquele clima tenso que estava dentro do palco lá do estúdio. Ficou muito legal, porque é isso que faz com que a Carol venha quebrar essa tensão, essa seriedade demais que as pessoas têm com relação ao empresariado, a área ao mercado de finanças, né? E aí a Carol, então, vem traçando no meio empresarial, tanto nas mentorias, nas consultorias, com a experiência que ela tem com os pets. E aí ela acaba, então, direcionando o emocional, o comportamental, comparando ali, alinhando com alguns conhecimentos que ela tem da área pet. É bem legal. Olha só. Então, como é que Uma vasta nasceu? experiência, né? Como é que nasceu essa veia empresarial? Isso. Vamos lá, então. lá. Ao famoso Bora Repórter, né? Vamos lá. Carol Castro, de onde vem, o que come, onde viveu, né? O que faz, né? Conte para nós essa Então, jornada. Essa mineirinha Sua aqui, primeira experiência com empreendedorismo. Vamos lá. ó, essa mineirinha aqui Curioso, Mara. fez faculdade de Direito e se formou aos 8 anos de idade com a mãe, porque a mãe era obrigada a levar para a faculdade. Então, na faculdade, Então, para sua mãe formar, tinha que levar tinha você. que levar. Aí, Certo. com 8 anos, então, você já não está mais no mesmo linguajar de criança, você já não está. Você está convivendo dentro da faculdade com 8 anos, né? Sim. Era uma época diferente de ir na faculdade do que é hoje. Hoje tem mais balada, tem mais festa. Não que não tivesse, que eu me lembro, que tinha, mas era um linguajar diferente. Então, com 8 anos, já era a formatura da minha mãe no direito. Meu pai já fazia 2 anos que já era advogado, inclusive foi professor dela. E meu pai já era uma linha mais empreendedor. Meu pai já tinha um ou outro empreendimento, comércio, vendas, e eu sempre junto, né? Era piolho de pai, né? Querendo ficar junto com ele o tempo todo. Nesse processo, apesar de eu ser muito tímida quando criança, mas muito tímida mesmo, ao ponto do pessoal da sala de aula não saber minha voz, eu era a rejeitada dos grupos, a rejeitada, assim, de todas as formas, porque a nossa religião não era a mesma do católico, né? Então, havia uma época de rejeição, porque era um colégio completamente de freiras, tudo.
Aí a nossa vida financeira não era igual do classe A, que era o colégio. Então, você vai sendo rejeitado em alguns pontos por alguns motivos. Vai cair em alguns filtros da vida, né? Isso. E outros até mesmo porque eu era muito tímida. Então, o que que me salvou? Eu amar tantos animais que eu passava o final de semana inteiro, os dias inteiros, enfurnada no quintal, fazendo alguma coisa. Se eu fosse na sua casa, Frank, quando eu era criança, Certo. se eu tivesse um cachorro, eu ia pegar o seu cachorro, ia dar banho nele, ia brincar de adestrar ele, eu ia fazer tudo. Não ia nem perguntar se podia. Era natural. Era automático. Era a minha sobrevivência de uma família disfuncional. E nessa época você já era rentabilizada para isso? Já? Ah, calma, Ah, calma, tá. calma. Que era minha- Eu estou curiosíssima para saber quando veio essa primeira Pois premiação é. aos 8 anos. Aos 8 anos. O que aconteceu? Aos 8, aos 7, eu já pegava... Lembra da época que a gente tinha jornal físico? Sim. Eu pegava aquele Mas eu não carrinho de lembro feira. Não, você não lembra, Não não é lembro. dessa época, não. Pegava o carrinho de feira, juntava o jornal de todas as casas vizinhas, ia no mercadinho vender para poder comprar as coisas que eu queria. Então, já começou o empreendedorismo aí. Mas aos 8 anos, eu estava com um collie, a raça da Lassie, Sim. né? Não é o Border Collie, gente, é a raça da Lassie. E aí, eu comecei a preparar ele para ir para a exposição de cães. E na exposição de cães, meu pai me ensinou, você fala com um juiz dos cães assim, você vai falar com aquele adestrador assim. E ele falava, você é criança e eles vão te falar o segredo que eles não falariam para outro. Dito e feito, meu pai ensinava o caminho das pedras. Olha só. Eu que aprendi isso danadinho. até hoje. Tem que usar, a gente tem que Técnicas, usar. né? Técnicas de networking para você sempre ter um intencional junto. Aprendi a adestrar e com 8 anos o meu cachorro já era campeão sul-americano de adestramento, eu apresentando. Que bacana. Eu que cuidava da beleza dele, eu que cuidava do adestramento, tudo eu que cuidava. Essa expertise tudinho. E aí começou eu fazendo a parte de network, o que eu saía na rua? Eu saía com um caderninho e anotava o nome do dono do cachorro, a raça do cachorro, o telefone fixo, né, porque não tinha celular. Não. Aí eu colocava se era macho ou fêmea, se ele queria colocar o cachorro para cruzar. Porque eu já fazia negócios com os filhotes depois. Já tava network com os cachorros. Não, né? ela já tinha uma empresa. Ela já tinha uma Rede empresa. network do Ela já pet. tinha uma empresa, né? E Então isso você me criou um salvou. histórico de cada Isso me cachorro da salvou. vizinhança ali. Me salvou. E a Por quê? Isso olha me só. faz ver que não é tão diferente assim do LinkedIn de hoje, né? Não. Olha não para é. você ver como Não uma é. coisa O segredo, comunica, né? o Se segredo do comunica, né, networking é você ser intencional e relevante. Exatamente. Você ter conhecimento. Exatamente. Então, o que acontece? Chegou um dia, para vocês terem noção de como que o nome foi pegando lá em Uberaba, a gente tinha perto da nossa casa um médico obstetra. Ele bateu lá na nossa casa, quando eu já estava com 12 anos, e chegou para minha mãe e falou assim, cadê a Carol que minha cachorra está parindo? Eu preciso que ela vá lá ajudar. Porque os veterinários já me chamavam para ajudar. Você já era auxiliar de Eu já era. parto, uma parteira. Eu já era. Eu E já o parto era. humanizado pet. ainda É, por cima, parto né, humanizado. De pet. Então, o ali. que é interessante? Eu comecei a poder entrar nas famílias, nas casas, e assim foi. Durante esse processo, Olha só, comparando com a realidade de hoje, ela criou um network e acesso. E Né? Acesso. Qual que você deu? Falando que já estava indo na casa das pessoas, você já conseguiu acesso. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, eu já tive clientes, todos os clientes de classe A, em que eu tinha até a chave da casa para poder entrar quando não estava em casa, para poder dar alguma assistência em relação à parte comportamental do cão. Porque quando a gente fala de cachorro, a gente pensa em tudo. Mas tem pessoas que pagam 80 mil num cachorro, que não vai querer colocar ele para cruzar, não vai querer colocar ele para exposição, para Só nada, colo. mas carinho. quer um cachorro que esteja com comportamento adequado em casa. E quando eu trabalho o comportamento do dono e que ele muda também o comportamento na empresa. É isso aí. E esse gatilho, que é o produto que eu lancei, que é a autoliderança através do seu pet,
ele foi Diferente, entrando, hein? ele foi entrando no mercado. Ele foi Você entrando no precisa mercado. dominar primeiro o seu pet, saber conduzir, impor as condições, adestrar o seu cachorro, senão você não consegue também ter essa expertise dentro da sua empresa. Você vai perceber que tem gente que tem dificuldade, às vezes, de liderar na empresa. E é diferente, né? Vamos deixar bem claro aqui de adestrar para liderar, né? Isso. Que é diferente. Completamente. Vamos Não. deixar bem claro para o pessoal lá Adestrar, não quiser burburinho, né? Ah, Você não, tá falando, adestrar as você tá falando, pessoas então, que eu pensam. vou adestrar meu colaborador? Não, gente, não vai ensinar ele a sentar, ganhar biscoitinho, não, né? Adestrar as pessoas pensam que é robotizar. Isso. Liderar é dependendo do seu comportamento, da sua vibração, da sua forma de expor, como usar o corpo, como usar o olhar, como usar o tom de voz, o cachorro te obedece imediatamente. Então, toda vez que eu saía das casas, isso eu estou falando de muitos anos atrás já, né? Toda vez que eu saía das casas, o pessoal perguntava, você não tem um manual para minha esposa? Não tem um manual para meu esposo? E a gente foi Já ia ficando. vendo essa necessidade. Ou seja, uma dor, né? Uma necessidade. Eu preciso de uma solução Com que vai certeza. trazer Mara, rentabilidade. existe alguma empresa sem pessoas? Não existe. Nem que seja o dono da empresa, Mesmo que Sim. seja é pessoa. automatizada, precisa de pessoas. Precisa de uma pessoa, nem Menos que seja o pessoas, dono. mas precisa de pessoas. Nem que seja só o né? dono. Exatamente. Nem que seja Sabe o só que é o dono. interessante? É essa visão, né, que tem do pet, de liderar um pet, o Carlos posicionou muito bem, né, de liderar um pet e trazer essa ação, ou seja, essa metodologia de como se replicar na sua empresa. Agora imagina você podendo trabalhar a sua liderança, a sua autoliderança através do seu pet e você porque quando você faz com o seu pet, retribui amor imediato. É mais fácil penetrar na A pessoa. gente falando de sentimento, né? É mais fácil. Ela vai fazer aquilo com prazer. É porque diferente de você ter que esperar um coach chegar em você e faz isso, faz aquilo. É aquela coisa maçante. Agora, se você faz isso com o seu pet, com o seu cachorro, e você consegue ter aquele amor que você já tem, e você consegue definir ele como autoliderança, desponta para qualquer área da sua vida empresarial, para qualquer área. Porque Tá meio doido esse comportamento podcast, do né? Não, O de comportamento forma do cão alguma. é reflexo do comportamento do dono. Não, isso mostra como nós somos instintivos e como nosso subconsciente, por mais que algumas pessoas não queiram entender essa parte, né? Como nosso subconsciente ele é poderoso, principalmente no momento em que nós vamos fazer nossas escolhas, né? Nós vamos escolher qual comportamento, ou se existem mais de uma opção, qual opção eu prefiro, o subconsciente ele conta sim. Nós não fazemos muitas escolhas racionais e muitos estudos comprovam isso. E como o animal ele é muito mais instintivo, talvez, do que nós, né? Então, quando eu consigo fazer isso com uma alma, né? Vou falar uma alma ali do animal que é muito mais instintivo, muito menos livre de máscaras, eu consigo chegar em outra pessoa de alguma forma muito mais... pelos cantos Suave, ali, muito mais suave. Isso. Você sabe qual que é a diferença do network através do animal? A tendência é você entender que a outra pessoa não é um psicopata, porque ele já gosta de animal. Esse é o diferencial. Esse é o primeiro diferencial que acontece natural. Não, se a pessoa não gosta de animal, boa pessoa não é. Se a pessoa gosta de animal, às vezes ela não sabe lidar, às vezes ela não tem, mas ela gosta, você já tem um vínculo de proximidade, da mesma forma que homens gostam muito de carro, que mulheres vão gostar de falar sobre perfume, e assim vai indo. Mas o animal é que nem a doutora Amara falou, faz um vínculo imediato, porque o ser humano ele criou esse vínculo há milhares de anos. Nós temos raças com 8.000 anos. Então, esse vínculo é muito forte. Entre homem e animal já vem de séculos e séculos. Muito tempo. Eu tenho uma pergunta importante aqui para fazer para o Carlos. Que Carlos, coisa. como foi? Né? Eu tenho minha esposa ela é uma mente brilhante, já deu para perceber, tem um comportamento já acima da curva, mas de repente eu entendo que ela quer desenvolver isso através dos animais. Como que foi o primeiro contato com isso? Como que você comprou essa ideia? Poxa, eu vou apostar numa empresária que quer trabalhar com animais no mundo do network. Como que foi isso para você no primeiro impacto, né? Olha, quando eu conheci a Carol,
Eu tinha uma agência de publicidade, nós prestávamos consultoria para Jaime Câmara ali, Jornal Popular, e um dia ela me mandou o currículo dela procurando emprego na minha agência, que eu tinha divulgado uma vaga lá. Foi. E aí eu peguei, e olhando o currículo dela, eu peguei e dispensei. Eu não contratei a Carol. E aí depois ela me perguntou, né? Depois ela me ligou para pedir um feedback, né? Ela perguntando o feedback por que não passou pelo processo seletivo, né? Aí eu expliquei para ela, dei o feedback e tudo, mas aos poucos eu fui entrando em contato com ela, mas a minha forma de chegar nela foi perguntar por que gato ronrona. Fica a dica, gente. Fica a dica. Você entendeu? Mas já foi selecionado em outro departamento, né? Não, você acredita que até hoje eu não fui contratada? Agora ela é proprietária, dona das empresas. Né? Que legal, cara. Então surgiu com essa curiosidade ou usou essa tática? Eu usei a tática, né? Porque é o meio dela. E aí, mas isso tudo através do LinkedIn, para vocês terem uma ideia. A gente se conheceu através do LinkedIn. O que aconteceu? Eu estava numa época de transição, eu estava no mestrado, aliás, tinha acabado de entrar no mestrado, e eu precisava alugar uma casa, e eu, como autônoma, eu não estava com olerite. E eu falei assim, eu preciso de um olerite. E ele me leu mesmo, né? Ele falou, não, com o seu currículo, para que eu vou te contratar? Você vai ficar um mês aqui. Era a intenção mesmo. Era só pegar um olerite e alugar uma casa. Só pegar um respirar, né? Um respirar. E aí, nisso, foi que a gente se conheceu através do LinkedIn. Lembrando que LinkedIn, gente, não adianta querer dar cantada lá que a pessoa é vetada, tá? Isso. Foi profissional mesmo. Aí, depois que a gente conversou, ele veio com essa história do gato, só que eu tava odiando ele. Eu falei, não, me disse não pro emprego, eu não vou querer nem falar com você. Normal, né? Natural. Estou com ódio. E aí, estou acompanhando ele no LinkedIn, eu vi que ele naturalmente fazia uma coisa que era ajudar as pessoas. Ele já era dele. Ajudar as pessoas a conseguirem encontrar um emprego gratuitamente. Não me ajudou. Não, pior, né? Teve a chance na mão. E pior, por que você não me indicou pelo menos para alguém, né? Por isso que eu falei, a vaga estava para outra coisa, né? Aí, você sabe, mas você sabe como é que ele me ganhou? Não foi quando ele veio me perguntar se o gato ronronava. Foi quando eu fui atrás dele perguntar o porquê. Feedback lá, né? Do currículo. Ele falou, menina, você me mandou um currículo com 6 páginas. Ninguém lê. Ninguém lê. Vamos ajustar esse daqui, né? E aí, depois nós ficamos meses conversando sem se conhecer pessoalmente. Meses conversando. Já estava em Goiânia já nessa etapa. Já. Em Goiânia. Meses conversando, até que um dia ele não me deu moral. E aí eu falei, não, tá tudo bem. Ele não me deu moral, tudo bem, ótimo. Nessa época era via fone ainda. Era SMS. SMS. Não tinha WhatsApp, não. E aí passou 3 meses, um dia ele comentou uma coisa, eu falei, não sei, eu acho que ele tá dando em cima. E nisso a gente começou a conversar de outra forma e vimos que tínhamos muito propósito. Né? Tínhamos muito propósitos. Mas assim, nós tivemos, a gente sempre tem o empresário, né? O empreendedor sempre tem os altos e baixos na vida. Nós já quebramos, já recomeçamos. Nós tivemos a oportunidade de viajar para fora. Nós fomos para a Itália, nós ficamos lá 2 anos morando na Itália, trabalhando lá. Mas tomamos a decisão de voltar também. E quando nós chegamos aqui em Goiânia, chegamos apenas com 2 malas. Missões você não ganha dinheiro. Você leva dinheiro e volta sem. Sim. Isso, e acho que juntando tudo, acho que dava R$80. Pela obra já, né? Já em missões. Justamente. Missionários. Em 2018, nós estávamos chegando aqui em Goiânia, no aeroporto, com R$80 no bolso e 2 malas. Nós fomos morar na casa de outras pessoas de favor, porque nós não tínhamos, mas o nosso foco principal, nós tínhamos sempre um olhar principal, que era o ministério nosso, trabalhar na obra. Mas aí nós começamos a trabalhar juntos, eu e ela, prestando consultoria. Nós inicialmente começamos com um espaço, um cowork. Depois nós fomos alugar um apartamento, que não foi fácil, mas nós conseguimos alugar esse apartamento. Deixa eu contar esse pedacinho. Pode contar. O que aconteceu? Nesse meio tempo, quando a gente estava na Itália, eu adestrei os cavalos, adestrei os cães, né? Dava consultoria, ora em inglês, ora aprendendo italiano, né? E lá na Itália. Lá na Itália. Usando o seu dom, o seu conhecimento. Isso. Então, era além uma da missão, forma... né?
Exatamente. legal isso. Até a gente fizemos um projeto para um hotel 5 estrelas para poder recepcionar as pessoas com seus pets, como que seria, tudo. Então, foi bem interessante. Mas quando eu cheguei no Brasil, nós somos evangélicos, né? E assim, a gente fica muito atento à voz de Deus para nos orientar. E eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, a gente tinha acabado de conseguir um apartamento com um milagre de Deus, ali no Marista, um milagre de Deus, porque sem verba, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem fiador, sem olerite, conta bancária, sem nada. Contra-cheque. A gente conseguiu lá nesse local, e tanto que a gente não tinha nenhum móvel, o Carlos foi na rua, pegou papelão para a gente, dormimos no chão durante 2 meses, até conseguir comprar o primeiro colchão. Então, só que nesse período, porque nem eu falo... 2018. Nem tudo é flores. Nesse interim, eu perguntei para Deus, eu tô aqui, tô trabalhando, tudo, mas quando é que você vai levantar o meu esposo, que ele tem tantos sonhos, tantas coisas? Ele falou assim para mim, para de trabalhar no pet agora. E eu conseguia uma boa renda na área do pet. E eu parei. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação de um cliente muito bom, que pagava em torno, na época, de R$1.000 por semana para eu poder dar assistência para ele em relação aos cães. E era muito dinheiro para a gente. Sim. Com né? certeza. Em 2018, por semana era bom. Eu disse não, agradeci, indiquei uma empresa que poderia estar fazendo para ele aquela assistência. Só que naquela semana, o Carlos fez a Surgente ser criada. E o que ele já fazia, né, dentro do LinkedIn, auxiliando as pessoas, nós começamos a trabalhar somente nisso e eu fui dar apoio para ele. Resumo da ópera da empresa. Nós estamos com 11 colaboradores, até fora do país, né? Nós conseguimos nesse interim cuidar de todos os nossos 4 filhos, todos têm casa, carro, casados, já estamos com 3 netinhos já. Mas eu em vou te pouco cortar. tempo. Desculpa. Mas como que foi para os filhos passar por essa trajetória? Nesse tempo que vocês estavam no apartamento, só vocês, as crianças estavam juntos, eles foram juntos? Não, eles já estavam, em 2016, todos já tinham 18 anos. Ah, ok, então já conseguiam trabalhar. Já estavam trabalhando, tudo Sim. tal, né? Uhum. Já estavam encaminhados, digamos assim. Então, quando a gente foi para o apartamento, quando a gente voltou, eles já estavam com 20, já estava tudo noivo, né? Isso, cada um já estava namorando, já estava arrumando a casa para morar, foi nesse inteirinho. Foi tudo... Já estava tudo encaminhado. Tudo né? encaminhado, porque quando a gente estava fora, por que a gente não juntou? Porque, primeiro, missões você se banca. Segundo, você acaba, o que vem, você manda para a família. Não tem outra... Sim. Não tem outra forma, né? Não tem outro caminho. Não né? tem outro Outra caminho. alternativa, Não tem vamos outro dizer. caminho. Então, hoje, nós colhemos, mas nós passamos por muitas coisas, né? A minha formação foi sempre para poder atender a parte empresarial. Mesmo trabalhando com pets, foi sempre atender a parte empresarial. E a parte empresarial, a gente pensa assim, especialista no mercado pet, o que ela vai saber sobre as outras empresas? A questão que, como eu atendia os donos, o dono da Novo Mundo, né, o Carlos Luciano, atendia o Dr. Calixto, que é cirurgião, ia atendendo pessoas, e eu sempre perguntava, me fala sobre a sua empresa e o seu dia, como é que é o seu dia a dia, porque eu falava na linguagem deles. Entende? Esperto, hein? E aí você vai captando informações de todas as áreas. Isso facilita. Então, toda vez que você for fazer um networking intencional, para aprender com ele. Não fica falando de você. Olha só que dica maravilhosa, gente. Quando for fazer um network intencional, Intencional, para aprender com o outro. escuta ativa, né? Com certeza. Escuta Com certeza. E E é uma repita técnica de oração, né? E repita sobre o que ele está falando. Pergunte, repita com ele sobre aquilo. Por quê?
porque você começa a ser natural. E outra, a pessoa, ela começa a te aceitar mais, porque você está realmente interessado nela. Você tem que ser interessante, não interesseiro. Justamente. Então, é muito interessante essa parte de envolver o empresarial com o emocional, porque senão a gente só fica naquela linguagem, né? Que é maravilhosa, dos coaches, né? Da parte do clima. Que faz parte Faz também. parte, Né? E é faz necessário, né? parte. Igual vocês falam de mentoria, né? Ou consultoria. Que vocês Consultoria Ou e as mentoria, dois. os dois. Vocês têm as duas coisas. E vocês sabem que é fundamental essa parte de coach, né? Que não deixa de ser também uma consultoria e Sim, uma mentoria, correto? Isso. com certeza. Mas às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu estou no meio do meu trabalho, ainda vou ter que separar mais 2 horas da minha noite ou do meu final de semana para ir em tal imersão, em tal aquilo. Isso, porque o empresário, ele já sabe ganhar dinheiro. Às vezes ele está indo muito bem na empresa porque ele domina aquela área dele, né? O mercado que ele entende muito bem, então ele ganha dinheiro com muita facilidade. A questão, ele acaba perdendo algumas coisas, por exemplo, ele acaba perdendo o convívio da família e acaba entrando num divórcio e desestrutura totalmente emocionalmente, acaba perdendo a autoridade, a honra dos filhos. É uma série de outras coisas que, se ele ficar focado apenas no negócio dele, ele tem um sério risco de entrar numa Até falência. porque será a única empresa dele, né? Como nós falamos aqui, vocês têm Isso. várias empresas e uma delas é o relacionamento de vocês, que passou por altos e baixos, pelo que eu entendi, não em termos, não entrando na intimidade de vocês, mas passou por situações de no vermelho e ali, Sim, né? E sim. no verde várias vezes no relacionamento de vocês. Isso. Começando e recomeçando, e nesse momento que a gente recomeça, sempre tem que, um precisa ser mais forte, um precisa puxar o outro. Com certeza. Não que seja todas as vezes o mesmo, mas é assim. É assim. É E assim. um que puxa funciona. o propósito para o outro. Exatamente. Agora, quando você entra nessa parte emocional com liderança e com animais, a pessoa vai leve. Você vai começando a quebrar objeções, né? Isso. Ou mudando a mentalidade, rompendo barreiras, Você literalmente, vai né? pela sensação. Começa Ai, Você tem diferente. o toque, você tem a parte emocional, você tem o sentimento, você tem um olhar. É diferente. Nenhum empresário precisa provar para o cachorro que ele é bom. Exato. Nenhum empresário precisa provar para o cachorro que ele pagou a tributação ou deixou de pagar. Nenhum empresário precisa chegar para o cachorro, né, e falar, olha, você viu como eu cuidei de você, colaborador, durante esse tempo, né? Será que você vai me retribuir isso? Pensando que quantas noites eu deixei de dormir por sua conta, porque eu tenho que pagar o salário, tenho que pagar isso. Porque o empreendedor, ele, na verdade, ele mata um leão por dia. Exato. Não interessa o tamanho dele. Não interessa, porque a responsabilidade de todas as famílias está ali com ele. Exato. Está ali com ele. Se a pessoa é CLT, ela quer mudar de emprego, ela simplesmente pede demissão, Ainda recebe por um tempo. recebe por um tempo consegue e se vai. organizar. E vai. pra se E está reestruturar. tudo bem. E está tudo bem. Mas o empreendedor, ele está sempre esperando qual é a hora que um leão, sem ser o imposto de renda, que o leão vem É atacar. verdade. Fora o imposto de renda. Então, é interessante que quando ele vai para uma aula dessa, né, uma imersão dessa, é diferente para ele. Ele vai com o animal dele, ele vai ter um entendimento diferente, ele vai descobrir pontos nele, por que o cachorro não quer obedecer, qual que é o problema dele de aceitação, qual que é o problema dele de liderança. E para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas E já aí vocês serve. trabalham também perdão, autoconhecimento, Claro, com obviamente. certeza. Liberação São de princípios. culpa. Tudo dentro da Perdão. palavra. Sim. Primeiro versículo de qualquer palestra minha que tenha a ver com isso é o Deus criou o homem, né? E falou, dominai. Sim. E o domínio, e ele fala, bem específico, tudo da terra. E os animais também. Exato. Então, só Olha que a que gente tem que maravilhoso lembrar que nós... Você lembra o versículo? Né? Que nós... Em Gênesis. Tá em Gênesis Gênesis. 1:25, se eu não me engano, me salva a memória.
Se eu errei, gente, vocês liberam perdão para mim, por favor. Já está perdoado. Mas é bom que vocês vão ter que ler Gênesis todinha para que poder eu fiz, localizar. Curiosidade minha. É. Quero ler. Então, o que acontece? Quando você exerce o domínio, a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós, cientificamente, estamos classificados em que classe científica? Animal. Sim. Racionais. Então, mas somos animais. Sim. Então, se a gente não estabelecer o domínio próprio, que está em Sim. Gálatas 5, aí esse você pode anotar. Gálatas 5, Estou anotando tudo. se eu não me engano, 19 e 20. Vai falar do domínio próprio. E o domínio próprio, ele é um divisor de águas para a pessoa estabelecer a autoliderança. Porque ele começa a gerir os sentimentos independe do que está acontecendo no mundo. Independe se você está me atacando ou se o outro está me amando. Eu consigo ter um discernimento do que fazer com aquelas informações e como gerir minhas emoções. E outra, liderança é para todo mundo. Liderança não é para líder, viu? Você que está achando que não quer liderar a equipe, não quer pagar o preço, lembre-se, se você não liderar a si, outra pessoa vai estar liderando para onde você não quer ir. Então, se você consegue liderar você consegue ter um domínio sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, sobre o seu relacionamento, sobre o seu emprego, a sua empresa. Você consegue trabalhar tudo isso. Então, liderança é uma coisa que nós temos que trabalhar sobre nós mesmos. E lembra, né, que existem N situações que a gente pensa em líder, a gente pensa em político, a gente pensa num grande empresário, ou em pessoas que têm a habilidade de palestrar, levar pessoas a pensarem, né? Mas se acontece uma situação na sua casa e você tem um discernimento, conhecimento para resolver, para apaziguar, você vai liderar. Nem que seja uma semana, um mês, um ano, é você que vai liderar. É uma situação, né? Ou uma situação. A gente precisa ter o tempo todo, é constante. Essa presença de espírito, né? Isso vocês conseguem resgatar. Com certeza. Animal você já falou já, né? Agora Sim. nós estamos falando de pessoa. Uma das coisas que a gente precisa ter para ser influente é essa persistência. É você ter um propósito único e naquele propósito você tem que persistir. Exatamente. E olha só. Disciplina, né? Persistência. a Isso. disciplina eu brinco. Eu fiz 2 jejuns de 40 dias sem comida, só água. Acompanhada com médico, tudo, né? E o pessoal fala, nossa, como você é disciplinada. Não, não sou disciplinada. O propósito era maior. Do que a Do que? disciplina. E aí a disciplina veio por obrigação ao propósito. Ninguém entra na faculdade falando como eu vou ser disciplinado, eu vou assistir todas as aulas e vou passar em todas as matérias e vou terminar a minha faculdade. Não, eles têm o propósito de terminar a faculdade. A disciplina, ele vai criando ela o básico para conseguir passar, Exato. né? Então, as pessoas ficam muito em cima da disciplina e são poucas pessoas que realmente têm a natureza da disciplina. São poucas pessoas. Porque, particularmente falando, uma das coisas mais difíceis é se ter uma disciplina e mantê-la, né? Justamente. Ter Por isso não que é é mais difícil, é fácil. mantê-la ou Quem segui-la. manter. quem tem só a disciplina, ele é mais fácil cair numa procrastinação. Então, Porque o não tem a propósito é mais motivação, forte. né? O propósito é muito mais do que a motivação, mas Isso. você não Com consegue colocar certeza. em prática. E aí, como é que foi juntar isso no LinkedIn? Lembra que a gente falou que Deus falou para mim, para o mercado pet, ajuda seu esposo. Que agora vamos erguer vocês. E agora, ele já liberou de novo para eu voltar para o mercado pet, mas eu vou juntar o quê? Esse mundo empresarial, inclusive até quem estiver no LinkedIn pode ir lá no Pet Carol, também tem o Pet Carol, não tem só o influencer Carlos Rodrigues, a Carolina Castro, tem o Pet Carol também. Mas esse processo todo do LinkedIn, nós conseguimos ajudar, o Carlos tem views por dia de 2 milhões. Dentro do LinkedIn. Dentro do Dentro do LinkedIn. É porque quando a gente fala isso, o pessoal deve estar imaginando YouTube, Instagram, TikTok. Não, é Nós estamos falando de É LinkedIn, assustador, é um gente. número. Nós é vamos um número mergulhar nesse gigante. mundo desconhecido para a grande maioria, já. O Exatamente. LinkedIn, ele é uma plataforma completamente profissional
que o Bill Gates comprou em 2016, ela está sempre em franco crescimento, não passa pelas turbulências de política. Já viu aqui no Brasil? Vamos fechar o WhatsApp por um dia, vai cair o Instagram Tira o agora, X. tira isso, tira aquilo. Você não vê ninguém falando sobre o LinkedIn. Agora, você sabia, Frank, que se você colocar o seu posicionamento dentro do LinkedIn, tiver tudo organizado, né, colocar suas informações das suas empresas, né, daqui, né, do Bora Up, Do podcast. Bora. podcast Bora Up. As pessoas, quando olharem, te pesquisarem no Google, você vai estar ranqueado, sem pagar para ser ranqueado, e dá autoridade imediata. Você Não sabia que o disso. LinkedIn dá autoridade imediata? Não Vou te sabia. explicar o porquê. Eu agora sei. Isso que importa. Não sabia, não sabia. Importa é Mas que a antes partir disso- desse momento eu estou sabendo. Vou Mas- te explicar a diferença para você entender. Então, ó, antes de nós entrarmos nesse, eu vou ler aqueles índices Tá para o ótimo. pessoal entender tão quanto é importante o LinkedIn. Com certeza. Tá? Que eu levantei aqui. São 60% dos trabalhadores brasileiros, olha só, gente, procuram o LinkedIn para emprego. Ou seja, nós estamos falando de mais de 70 milhões. Para ser exato na informação que eu peguei no Google, tá? 75 milhões, Mara, de usuários no Brasil. É um mercado que está realmente produzindo no Brasil. Nós estamos falando de 75 milhões de pessoas que usam essa ferramenta. E tá aqui um mestre, né, do LinkedIn, que é o Carlos. Lembrando que cada usuário, ele pode ser tanto o proprietário de uma empresa, quanto uma pessoa que está procurando emprego. Hoje nós Um temos C-level contrato da CLT, vida, nós temos contrato CLT e também tem as pessoas que têm contrato PJ. Essa consciência eu É. sempre tive. Não tem profissões, né, profissionais e empresas. E empresas. Né? Então, 2/3 deles são empresas. Agora, 2/3? 2/3 são 2/3. empresas, não é 2/3 são pessoas querendo Eu emprego. imaginava o contrário. Pois é. Imaginava. Por isso que a gente está trabalhando várias coisas no LinkedIn para a empresa, como marca empregadora, para ela se posicionar, para ela poder receber mais currículos. Porque assim, ó, o Frank, para ter a sua empresa de uniformes lá, você precisa ter o seu perfil profissional primeiro, depois o da empresa. Então, cada empresa está ligada a um empresário. Um CPF, um PJ. Um CPF e um PJ. Então, 2/3 são empreendedores ou empresários que fazem negócios lá dentro, ou para pegar colaboradores, ou para fechar parcerias a cadeia produtiva toda, né? Eu estou precisando de logística, eu estou precisando de produtos, eu estou precisando escoar minha produção. Então, a gente tem desde indústrias a comércio. olha só que... Lá dentro, a comércio. Eu quero só vender um livro. Tem como? Tem. Eu quero só falar que eu vou palestrar no BNI essa semana. Tem um espaço só para eventos que você pode colocar seu link e a pessoa clica lá e se cadastra. Aliás, eu levo muitas pessoas para conhecer através do LinkedIn. Olha só a dica, olha a dica. É porque é uma plataforma de network. Se você É. entender como que funciona network, você construiria ali a sua rede de contatos. Hoje, antigamente, vamos pegar alguns anos atrás, um bom profissional, para ele ficar conhecido no mercado, um bom médico, para falar assim, olha, é um cirurgião e ele é muito conhecido aqui em Goiânia e tem um grupo de contatos muito grande, porque atende várias empresas e vários empresários. Então, naquela época, para ele construir esse patrimônio, ele precisava, então, fazer network, fazer contatos. É isso? Exato. Hoje em dia, como está mais popular, o LinkedIn ele já é uma ótima ferramenta para você começar a fazer isso. Tá? Então, para você virar uma referência na sua área, no seu mercado empresarial, é importante você ter um perfil no LinkedIn. Porque o Instagram, vamos pegar o exemplo do Instagram. Eu ia O falar Instagram- essa parte aquela hora ali. O Instagram é uma rede social de entretenimento. Exato. As pessoas estão ali para se entreter. Você pode até chamar a atenção dela, mas ela vai estar no momento de relaxamento, talvez ela nem tenha um potencial de compra, assim como ela estaria se ela estivesse olhando o LinkedIn. Ela está mais propensa a fazer negócio com você dentro do LinkedIn do que fazer negócio dentro do Instagram. É um jeito fácil. Vamos supor que aqui tem a água, não tem? Sim. Essa taça aqui, se eu colocar ela no Instagram,
Eu vou colocar, às vezes, um pedacinho de limão aqui e falar assim, a água que eu estou tomando no hotel Ritz. Sim. Ok. Se eu tivesse, então, no Instagram, é a minha água, entre aspas, gourmet. Certo. Se essa água fosse sendo postada no Twitter, ou no X agora, eu ia falar, o preço da água mineral está a tanto. Por quê? Porque ele vai falar sobre como está o mercado, a cotação, a parte internacional, essa referência. No LinkedIn, vai falar, essa água é utilizada para especialidades em tais drinks, porque é uma terra de especialistas. Que geram-se mais detalhes de onde se aplica, seria isso? Exato. Só que no Instagram, você quando vai olhar o seu Instagram, não interessa se é da empresa ou seu pessoal, quando você vai procurar alguma coisa, ele já sabe a sua parte comportamental, correto? Então, ele Que também vai te famoso oferecer algoritmo. o Né? algoritmo. Ele vai te oferecer, para mim, aparece cachorro das raças que eu mais gosto. Ah, eu não acredito. Ah, pois é. Para vocês, vai aparecer a viagem, vai aparecer um assunto sobre outras mídias, vai aparecer assuntos que são da parte empresarial, mas também vai ter a viagem do vizinho, o churrascada do outro, e você se dispersa ali. No LinkedIn, a pessoa só entra para resolver um problema profissional dela ou um problema da empresa. Aí o pessoal, nossa, é chato. Gente, entrar no escritório... Mas já é mais direcionado. Né? mas se você entra no escritório para trabalhar, você não está vendo assim um monte de pop-up, né? Um monte de coisinha brilhando. Você está trabalhando. Na LinkedIn é para trabalhar. Na verdade, tempo é dinheiro, né? E se eu vou supor, eu faço um trabalho dentro de uma empresa que seja minha ou de outras pessoas, no momento que eu busco um funcionário, eu não posso perder tempo, por exemplo, entrando no Instagram e passando horas ali até aparecer alguma coisa que me interessa. Eu vou diretamente, então, no LinkedIn, onde eu vou diretamente naquele ponto. Ou quero procurar uma empresa. Eu sei que eu vou perder tempo, que eu vou gastar mais tempo no Instagram, por exemplo. Então, eu vou até o LinkedIn, que vai ser direcionado. Vai ser direto, vou poupar tempo e vou ser mais eficaz, mais eficiente. E Basicamente isso. Justamente, porque o LinkedIn ele vai te trazer fama, views. Né? Então, de qualquer forma, você precisa chamar a atenção mas com através da fama. autoridade, porque ali Agora, você está falando da parte profissional. Exato. Isso. Agora, já no LinkedIn, de cara já te dá autoridade. Exato. É como se ele validasse aquilo que você falou no Instagram. Outro exemplo fácil para as pessoas que não conhecem LinkedIn, e é normal. Por exemplo, para nós é muito fácil falar Flávio Augusto, Joel J, né? Sim. Sim. Eu fui levar uma moça que formou em advocacia, né? Fui levar ela para conhecer uma das minhas franquias. Estou com uma franquia de beleza também. Fui levar ela para conhecer uma das minhas franquias. E na hora que eu, conversando com ela, eu falei, não, então, o Joel J, e ela, quem? Você conhece o Flávio Augusto? E ela, quem? Aí eu descobri, porque nós também vivemos numa bolha. Sim. Cada pessoa pode estar numa bolha diferente. Então, a gente precisa romper isso falando sobre o LinkedIn. Então, o LinkedIn, quando a gente imagina ele como uma plataforma, é como se fosse uma rede social mesmo. A gente fala plataforma porque ele não tem o mesmo vínculo de rede social de entretenimento. Ele é a missão do LinkedIn é fazer conexões entre as pessoas e melhorar a qualidade de vida profissional dela e da empresa. Gerando mais oportunidades, um filtro mais eficaz. Com certeza, né? com certeza. E mais profissional, que tem Mais pessoas profissional. comprometidas em realmente solucionar problemas uma da outra ali Agora, naquele local. Né? você tem site da sua empresa. Sim, claro. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Para quem não conhece, então, o pessoal do marketing, eu dou muita assistência para agências de marketing, porque elas também não têm especialistas em LinkedIn, tá? Então, o que acontece? Montou o site, maravilha. Montou o Google Meu Negócio para quem é empreendedor local ou quer um posicionamento regional, maravilha. Só que ali, no site, tudo que você coloca é como se fosse uma folha em branco. Você coloca e ele aceita. Ele não vira uma prova social, ele vira uma prova de É existência. a diferença de você falar de si mesmo de um veículo com impacto, que já foi consolidado, referenciado, falar sobre você. E o LinkedIn, a partir do momento que a Mara tem o perfil dela, mostra lá que ela é apresentadora, que ela é psicóloga, que ela está no BNI. Falar nisso, gente, chamem ela para poder ir no BNI com ela.
Exatamente. Disponível. Gostou do pitch, né? Gostei, amei. Obrigada. Então, a partir do momento que ela está no LinkedIn e eu me conecto com ela lá, eu estou falando tudo que ela colocou aqui é verdade. Eu viro prova social viva. Um testemunho, né? E, inclusive, tem espaço para testemunho lá dentro, depoimento, testemunho. Ah, que bacana. É um BNI virtual. Virtual. BNI, para quem não sabe, né, é um grupo de empresários que fazem network, por isso que chama Business Network International. Muito bem, bem colocado. Esclarecedor isso aí. Parabéns, Carlos. Nós estávamos lembrando disso. Então... E olha, vale lembrar que o Carlos, que ainda não é membro do BNI, que será daqui a pouco, pelo que eu estou entendendo aqui, é que está fazendo o merchan que nós que deveríamos ter feito. Enfim, obrigada a vocês. Muito obrigada. Porque realmente, gente, o BNI ele é um grupo do qual nós fazemos parte. Né? Nós Perfeito, 3 aqui, daqui a pouco nós 4. Logo, que fez muita diferença e faz muita diferença na nossa vida e faz muito sentido vocês quererem entender um pouquinho mais, porque faz diferença na vida de todas as pessoas, né? Em todos os segmentos. E é interessante que o LinkedIn, você consegue, em menos de 6 cliques, falar com o dono da empresa que você quer, ou com aquele decisor, por exemplo, a pessoa está fazendo licitação, você consegue falar com o gerente de compras. Você precisa fazer um upgrade na sua carreira. Você consegue falar direto com o RH. Olha só, gera uma conexão e o acesso mais assertivo na transição de carreira, numa procura de emprego, ou até mesmo venda e compra de empresas, né? Sim, que tem oportunidade nessa área profissional de todos os sentidos, como carreira, profissão e empresas, né? Teve uma empresa, uma fintech chamada Matera. Ela é uma multinacional hoje. Ela me contratou porque eles iam lançar um produto novo no mercado. Então, eu tinha que repaginar os diretores e preparar o LinkedIn deles para esse produto novo. Então, o LinkedIn é muito mais do que você imagina. Olha só. Não tem nada a ver fechar o pensamento em RH. Como o seu tempo é pouco, né? Já começo a me preocupar com o horário. Não, tá tranquilo. Vamos cumprir a nossa hora aqui. Vamos cumprir nossa hora. E cabe a seguinte pergunta para vocês nesse momento. De que forma, né? Já trazendo para esse mundo que estamos desvendando, que é o LinkedIn, Carlos e Carol, né? Dá uma dupla sertaneja, né? Nós estamos no Goiás, que aqui tudo vira dupla, né? E o nome significa a mesma coisa, né? Carlos e Carol. A Carolina é feminino de Carlos. Ah, já não sabia, né? Borap é cultura, gente. Sempre. Sempre. É cultura. Carlos significa guerreiro e Carolina, aquela que guerreia pela paz. Que maravilha. De que forma vocês, né, já têm essa visão de LinkedIn, essa expertise, dominam muito bem profissionalmente, conseguem, né, trazer para dentro, vocês são consultores, são mentores, são empresários, são missionários, são capelãs, são pastores. De que forma você consegue administrar isso tudo dentro do LinkedIn? De que forma que eu pergunto isso? Tanto profissional como gerir isso lá dentro, impulsionar isso dentro do LinkedIn. O LinkedIn, ele tem formas de você deixar ele muito claro. Você pode ter várias empresas, você pode atuar em vários ramos que ele consegue separar tudo lá. É que a gente imagina que fica tudo bagunçado, porque a gente tem a visão de Instagram. Que você bate o olho e vê tudo junto. Não, ele tem espaços que você pode separar. E isso facilita muito. Agora, o LinkedIn não tem assunto que ele não possa abordar. A única coisa que ele é muito pouco, graças a Deus, é muito pouco que acontece, são haters. Sim. Então, ali... Para quem não sabe, hater, bem dizer, né? Já que nós vamos traduzir tudo agora, né? São aqueles que não gostam de você. Vai lá e faz comentários maldosos do que você está fazendo. Então, né? se Ou o Frank, contrário, né? Se o Frank ele quer falar, Carol, eu tenho várias vertentes também. Eu quero falar sobre a minha empresa de uniformes, eu quero falar eu como membro do BNI, eu quero falar eu como do podcast, do Bora Up. A Mara, a mesma coisa, ela pode separar por assuntos e você pode colocar todos esses assuntos dentro do LinkedIn, porque ele vai localizar pessoas que são afins com aquele assunto. Eu posso até citar um exemplo muito conhecido, que é o Elon Musk.
O Elon Musk, ele tem um perfil no LinkedIn. Dentro do perfil do Elon Musk, ele fala de Tesla, ele fala do SpaceX, ele fala Tudo do separado. X, tá? Mas se você olhar dentro do LinkedIn também, tem uma página só do X, tem uma página só do SpaceX e tem uma página só da Tesla. Você entendeu? Então, são coisas diferentes. É Você como também se pode você- fazer a mesma Mas coisa o com o seu persona perfil. sempre é ele. Sempre O é ele. persona Só é que em ele, só que páginas existem diferentes. páginas. Só Páginas que diferentes. existe. Eu tô aqui na X, agora eu vou falar da X. Isso. Seria assim? E na dele, ele Isso. fala sobre 3 Sobre assuntos três, diferentes. sobre tudo, até política Sim, do cargo que seria ele tem. assim. E o que é interessante é como se você imaginasse, você tem o seu site, não temos abas, ó, Sim. meu contato, sobre, meus produtos. Imagina que o LinkedIn ele pode Prova funcionar assim para social, você. catálogo, né? Isso. Ele pode funcionar assim para você. Só que ele é muito mais clean. Ele não exige esse tanto de cliques. Se torna prático. Prático. Gente, vai ficar muito chato quando acabar isso aqui, mas eu sei que tem muita gente já com muita vontade de sair da tela para poder acessar o LinkedIn e olhar, né? Eu sei que tem muita gente aí com muita vontade de fazer Isso. isso, porque realmente gerou uma curiosidade. Eu tenho o LinkedIn, mas realmente não Tinha essa sei, visão, né? não sou Mara? especialista, não tinha noção do potencial. Não tínhamos, né? Isso, Não tínhamos, inclusive não até tínhamos. Agora nós temos. me perguntaram uma vez assim, que como nós já passamos por altos e baixos, e falando assim, se vocês perderem tudo novamente, se tirar tudo de você, por onde você começaria? Eu começaria novamente fazendo perfil no LinkedIn, começaria ali oferecendo consultoria, fazendo o mesmo trabalho na internet. Inclusive, fizeram essa mesma pergunta para o Flávio Augusto, se tirasse tudo dele, a primeira coisa que ele falou, eu ia para a internet para vender serviços. Então, assim, hoje em dia, quem não tem uma presença digital, ele acaba ficando fora do mercado. Exato. Já está obsoleto. E eu brinco o seguinte, a pessoa fala assim, eu tenho LinkedIn, mas se ele não está organizado, que ele vem fechado de fábrica, gente. Então, você que tem o seu LinkedIn, e aí eu vou te dar uma dica, se está escrito lá em cima, na URL, está escrito o seu nome e alguns números, você pode ter certeza que seu LinkedIn está bloqueado internamente. Então, você não tem o alcance que você poderia ter, tá? Ele vem assim pela ética, porque ele é americano, então cada pessoa libera o tanto. Mesma coisa que acontece com o Instagram, te pergunta o que pode mostrar, o que não pode, o LinkedIn também. Então, eu brinco com o pessoal, uma frase que eu aprendi com uma cliente minha, uma advogada do Rio de Janeiro. Ela fala, eu quero existir bem existido. Então, mesmo que você fale assim, eu não tenho tempo para LinkedIn, apesar que é só uma vez na semana que você tem a obrigatoriedade de fazer um post. Uma vez por semana. Uma gente. vez na Eu tô semana. anotando sua frase, viu? Então, exista bem existido. Porque na hora que te procurarem no Google, a empresa quer saber um pouco mais sobre a sua empresa, ela vai fazer uma pesquisa. Conhece Renata Paranaguá? Sim. Doutora Renata Faz Paranaguá. parte do nosso BNI. Faz. É diretora. Diretora do Buriti, né? Então, ela foi minha primeira cliente do BNI. Olha que coincidência. Na hora que eu entrei no BNI, ela me liga, Carol, outra cidade, eu acho que era Brasília, quer me contratar para fazer um processo, só que eles não me pediram currículo, eles não me pediram nada, eles me pediram meu LinkedIn. Por quê? São Paulo, Rio, Brasília, eles pedem um LinkedIn, eles pesquisam primeiro o LinkedIn, depois eles vão pesquisar o resto. Olha E que também bacana. tem um Tá case. mais avançado na área de conhecimento empresarial, ou seja, a empresa que está mais estruturada, a empresa que está mais com metodologia, com mais métodos e processos, ou seja, teve mais consultorias, a Vete Currículo pede LinkedIn. Gente. Olha só, LinkedIn. tem um case também muito interessante de um empresário amigo nosso. Ele foi pegar o visto para entrar para os Estados Unidos, em Brasília, e durante ali a entrevista, através do reflexo do olho, né, do óculos, né, do entrevistador ali, ele viu a página que estava aqui no computador do entrevistador e ele viu que a página que estava aberta era a página do LinkedIn. Eles estavam Dele. pesquisando o LinkedIn. Estava falando a mesma coisa que eu estar falando com você e olhando o seu LinkedIn aqui. Justamente, Exato. e fazendo pergunta para você. O que você faz? Ele conferir no LinkedIn. O que você faz? Trabalha com o quê? Ele conferir no LinkedIn. Então, o Você tá LinkedIn é um omitindo- documento oficial, Validado. E Olha nós- só a importância disso. É, porque a pessoa quer atender fora. Nós atendemos Bélgica, já atendi Dubai, Estados Unidos,
A Europa em si até chama mais do que o próprio Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito forte, ele é de lá, né? Então, se você reparar agora que você conhece a palavra LinkedIn e já sabe que é muito mais do que você imagina, Como diz a Mara, tô me coçando para entrar lá no meu. você vai Eu dar acho que eu nem lembro do acesso mais. Ixi, vamos ter trabalho pela frente. O que acontece? Você vai ver um monte de filmes já falando sobre LinkedIn. Filmes, normal. Séries, né? Que tá muito Normal. Eles vão comentar. Ao invés de eles falarem Instagram, eles vão falar o LinkedIn. Mas realmente, é o que eu... Gente, tempo é tudo nesse mundo de hoje. Eu imagino que o principal... Imagino, né? Assim, de uma forma bem leiga, mas se eu ganho tempo fazendo isso, e se eu vou ao LinkedIn, eu ganho tempo e ganho produtividade, é o que eu preciso para minha empresa. E você pode escolher se você quer trabalhar a sua ação, a sua presença digital, a sua autoridade. Você quer que alguém chegue, olhe e fale diretamente, não, eu entendi sobre o que você trabalha, como você trabalha. Imediatamente, você ainda pode escolher em que região você quer atuar. Não, Carol, eu quero só Goiânia. Ok. Eu quero Goiás todo. Ok. Não, eu quero o Brasil todo. Perfeito. Eu quero os 200 países e atingir 1 bilhão de pessoas. Deus é contigo. Amém. Entende? Usa o Amém. LinkedIn. Gente, o papo tá muito gostoso. O papo tá muito interessante. Obrigado. Mas nós chegamos naquele momento. Vamos partir para o final. Ficou Tá muita certo. coisa ainda para nós entregarmos e fica aqui um convite para estar voltando, tá? Sempre. Então eu já Carol. Portas peço para o abertas, pessoal fazer tapete os vermelho comentários aí, estendido. fazer perguntas, E- fiquem à vontade. Porque nós nem chegamos no assunto da surgente, né? A surgente, é verdade. E para ir para o final, eu queria que vocês falassem o que é a surgente. O que ela faz? De LinkedIn, nós já descobrimos que vocês são especialistas. Vamos né? primeira missão da surgente. Surgente significa aquilo que emerge, que sobe. Então, Surge. gente que surge. Ai, que Então, bacana. a gente quer elevar as pessoas, que possa ser no profissional, no emocional ou no espiritual. Nós estamos com o propósito de cuidar de perto de 50 líderes esse ano e atingir 2 milhões de pessoas esse ano. Então, que possa Uau, ser não, pelo uau, LinkedIn, né? Uau. que possa ser pelo LinkedIn, que possa ser pelo YouTube, que possa ser presencial. Mas nós queremos... nós temos muita gratidão a Deus. E essa gratidão ela precisa ser reverberada. Então, uma forma disso é entregar, né, para as pessoas isso. Ó, que É maravilha. verdade. Muito bacana. Muito bacana. Estou Quer muito falar mais feliz. alguma coisa surgente? Nós partimos Na para as surgente. considerações finais. Não, a surgente é o seguinte, ela começou em 2015, já vai fazer 10 anos de mercado, então nós temos aí já know-how com a equipe, mais de 11 colaboradores, nós temos colaboradores fora do Brasil que trabalham também com o mercado americano, e nós estamos com um projeto de expansão, tá? E também é o seguinte, quando nós começamos a Surgente, já tínhamos esse propósito de transformar a vida de outras pessoas. Tá? Esse Que é massa isso. o principal foco da Surgente. O LinkedIn é apenas uma ferramenta que nós usamos para alcançar esse Uma resultado. delas, né? Uma delas. Que maravilha isso. Eu adoro essa parte de transformação e evoluir. Porque eu sou prova viva que evoluir é possível. Ainda mais nessa área de comunicação, que eu era totalmente travado. Não me dava conta de estar assim, sentado, batendo um papo. Ainda mais transmitindo para várias pessoas. E isso. aprendendo, né? E aprendendo, que é o mais aprendendo. gostoso, né? Porque às vezes a gente acha que está numa bancada e a gente está aqui aprendendo. E cada vez mais. Ok, Foi obrigado. uma honra Parabéns pra conhecer vocês, viu? Sou E muito aqui, grata. aqui, Carlos e Carol, nós temos uma pergunta para vocês sempre no final, que a gente faz, né, Mara? Não avisaram a gente, É, não não passaram isso Ah, no script. Agora vai fazer uma Não prova era oral. pra Mentira, Opa. né? E a Mara passou por isso. Aham. O que é que a gente quer saber, né? Logicamente, antes de tudo, queria que vocês olhassem para trás, né? Hoje, né? Carlos e Carol hoje. Do que é a Carol hoje, o que é o Carlos hoje. E essa jornada que vocês viveram entre altos e baixos, com dinheiro, sem dinheiro, dos 8 anos para cá. Como é que você se vê o antes, o durante e o depois que está aqui no presente, né? Conta isso para nós. Quer falar primeiro? Olha, eu Da pessoa. queria dizer o seguinte. Da pessoa. Você, Tá. na sua visão.
Eu sou muito grato, tá? A gratidão, eu agradeço a tudo, assim, ao respirar, ao olhar o sol e tudo, eu agradeço tudo que Deus tem, porque é o seguinte, eu alcancei uma prosperidade. E o que é prosperidade? Hoje eu posso falar que nada me falta e eu ainda tenho a alegria de uma salvação. Então, essa gratidão hoje eu tenho. Então, é até melhor para a gente passar o dia, porque você passa com mais leveza, com mais alegria, com gratidão e assim vai. Então, hoje eu sou grato por tudo que eu conquistei. Amém. Carol? Essa análise a gente fez há uns dias atrás. Interessante, viu, Frank? Que legal. Eu e o Carlos, a gente nunca brigou. Você sabe o que é um casal, às vezes, contar... Não sei. R$1 Também para não. poder... Contar €1. Não vou me comprometer. A gente nunca brigou. Que massa isso. Então- Admiro. Sabedoria. Eu acho que Benção. ele é a mansidão. Eu acho que eu orei muito e ele é a mansidão em pessoa. Eu entrei várias vezes na fila da paciência. Eu jurava que era o contrário. Seriamente? Nada. Você que é espoleta, então. Eu que sou... Nossa. Mas continua, né? Então, o Atrapalhando seu raciocínio. que eu vi? Eu falei para o Carlos que o principal nosso, se tirasse tudo, nós íamos continuar sendo quem nós somos. Eu, filha de Deus, né, com um propósito com meu esposo para continuar servindo a Deus. Então, tudo que Deus entrega para a gente administrar, que podem ser pessoas perto, podem ser bens materiais, podem ser situações, né, que a gente nem quer, mas Deus entrega, é porque Ele confia como filhos. E Ele nunca manda a gente para uma batalha sem Ele ir antes. Quem lê lá o livro de Samuel vai ver que Ele tirou Davi de trás da malhada, mas Ele sempre foi antes para as guerras para vencer por Davi. Ele sempre vai antes. Então, é que nem quando você for ensinar algum dos seus filhos algo, você já sabia como é que era o final do ensino e você já ajeitava o que precisava para ele conseguir aquela conquista. É a mesma coisa. Então, o que eu mais trago dentro de mim é a paz de conhecer a Jesus e conhecer a Deus. O resto é só sabedoria que Deus dá para a gente lidar com o dia a dia, sabe? Eu acho que esse é o principal nosso. Que lindo. Gostoso de ver isso. É o brilho nos olhos de vocês. Ah, mas Falando isso. Isso é muito bom. Agora, partindo para o final mesmo, não posso deixar... o nosso amigo Jonas não está aqui, mas ele gosta muito de perguntar. Que é o legado, né? A vivência de vocês até aqui, igual você tirou tudo. Então, a partir de hoje, eu não existo. Carol não existe a partir de amanhã e o Carlos também não. Que é o famoso frase na lápide. Uhum. O que vocês gostariam de ter deixado neste mundo? Ah, eu sei. Esse é o legado. Pode falar. Tá, como eu sempre tenho um propósito, meu propósito sempre foi o patriarcado, tá? Então é o seguinte, tudo que eu conquistei, ele existe esse legado para a família, para os filhos. Por isso que eu quero ser lembrado, eu quero ser referenciado como patriarca da família. Uau, Muito que bacana. Carol, é contigo, garoto. Fechando com chave de ouro. A Isso. minha missão, meu propósito de vida é tornar as pessoas amigas de Deus. Uau. Então, Uau. o meu legado é deixar as pessoas, que é a missão do profeta, né? É que as pessoas se tornem amigos de Deus. Me emocionei. Então, velho. é esse o meu propósito, que mais pessoas possam conhecer a Deus como nós conhecemos. E sentirem esse amor e serem amparados e essa... E isso Essa não significa certeza que você não de- vai passar por Lógico, problemas. Ai, ai. Não, Isso não mas- significa, mas a paz que excede todo entendimento habita em nós. Exato. E o amor habita em nós. Essa é a diferença, não é aonde você está, Que lindo. né? Vamos continuar esse papo aí no Bora Acreditar, né, mano? Vamos, Vamos lá. Pode convidar a convidadíssimos. gente. Meninos, Nós agradecemos, né? onde encontra vocês? Sua rede social? Bom, da Surgente, o Instagram. Eu tenho que falar Instagram primeiro, porque quem não tem LinkedIn não vai conseguir. Vocês têm que se inscrever no LinkedIn. Se inscreva no LinkedIn para fazer a conexão e fala: vim pelo Bora Up, tá? Quem vir pelo Bora Up vai ganhar de presente uma avaliação de consultoria. Ó, quem vir pelo Bora Up
está nas nossas redes sociais do LinkedIn, vai ganhar de presente uma avaliação da consultoria. Olha só. Ok? Tem duas oportunidades. Quem está ao vivo aqui vê na live e depois tá do no programa depois. gravado. Não tem problema, é só lembrar. Bora Up, tá? Essa é a palavra-chave. É o código do É o cupom de código. desconto. Então, no Instagram é surgente.consultoria, né? Ou carolinacastro.networking, que vai poder estar falando comigo direto. Carlos, o teu ainda, pessoal, ainda não está liberado, né? Não, porque eu centralizo tudo no LinkedIn. Então, se você quer me encontrar, é Carlos Rodrigues de Souza. Lá dentro do LinkedIn você me acha e lá. Surgente. E pode mandar mensagem ali no inbox, no direct, né? Como é conhecido. Não então, você sabe pode conversar. localizar? Põe no Google. Carlos Rodrigues de Souza e Surgente, vai só Tá vendo? subir. Fica a questão de todo mundo ir lá procurar ele no LinkedIn, tá? Carolina Castro, Surgente, também no Google, vai ranquear todo o nosso LinkedIn, que tem parceria com o Google. Uau! Mara, Maravilhoso. agora é contigo. Onde te encontra? Eu sou Mara, tá? Você vai me encontrar no Instagram, ou você colocar... peraí. Você vai colocar o @ _sou_Mara com 2 As. E estaremos lá para bater um papo também e juntos, migrando para o LinkedIn e colocando lá, porque eu vou colocar, vim pelo Bora, porque eu quero, né? Ninguém falou que não podia, que não poderia. De forma alguma. Não, Então, pode. eu já quero essa análise de perfil aí, então quem quiser também, por favor. E por favor, Carol, por favor, me marque lá para colaborar com você no seu vídeo, tá? Perfeito, perfeito. Gente, de casa, muito obrigado pela presença. Agradeço você, Carol, de coração. Eu que pelo agradeço a sim de ter vindo do Bora oportunidade. Up. Nossa, muito Carlos, obrigada. De última hora foi Mara ter você aqui. É, Mara. Fez todo o incrível. conteúdo ser mais valorizado ainda, com o seu Obrigado, brilho, com a sua obrigado. experiência, E com a o sua sorriso, expertise. gente, ele sorriu o tempo todo, né? Com esses olhos Tempo todo. vibrantes, né? De encher os olhos, o famoso, né? E agradeço a cada um de vocês. Fica o convite para a próxima. E nós nos pedimos assim, dessa bancada maravilhosa, da Surgente também. Mara, muito obrigado. Obrigada a você, Somou Frank. demais nessa experiência. Faz parte agora do Bora Up. Ela grudada está nessa incorporada cadeira para nós. agora. Vocês Ela de veio casa, dominando, né? Ela já veio dominando. É o Segurando, Bora que Up, agora eu bora estou acreditar. Aqui, tô aqui agora grudada nessa segue cadeira. nós lá nas redes sociais. Vamos estar no YouTube. Logo, logo vamos subir esse episódio. @Bora Up Podcast no YouTube e @Bora Up no Instagram. Fica aqui o convite. Curte, compartilhe e melhore seu conhecimento através do Bora Up. Obrigado, gente, mais uma Obrigada vez. a vocês, viu? Fiquem em paz, gente. Pra vocês. Fiquei muito